Ora, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Já sabem que eu sou o Bruno Francisco e estou aqui para trazer mais um tema da atualidade do Benfica. Ou seja, neste caso é o tema de Florentino Luís. Já falamos disto num primeiro vídeo aqui se calhar há uma semana e meia atrás, por aí. Mas não foi desta forma e eu queria voltar a abordar porque dia após dia... Florentino tem tido aqui notícias de interessados e parece-me que quando, ou por norma é assim, quando existem muitas notícias de interessados, significa que o empresário está no terreno para tentar colocar o jogador. E eu penso que isto, neste momento, acaba por agradar a todas as partes. O Florentino é um jogador com talento, o próprio Florentino sabe que vai ser suplente ao longo da temporada, e o Benfica também pode estar aqui de olho numa saída, porque o Florentino acaba o contrato em 2027, esta temporada, quando acabar, Florentino está no último ano de contrato. E isso significa que o Benfica perde poder negocial, porque dali a 6 meses, ou seja, no próximo verão, dali a 6 meses, o Florentino pode sair a custo zero, e então o valor de mercado, ou o valor que o Benfica tenciona receber pelo Florentino, vem por aí abaixo, e esta é a última janela de mercado, onde o Benfica pode fazer aqui um encaixe considerável. 20, 25, 30 milhões é aquilo que se fala, mas é a última vez que o Benfica pode fazer. Depois, entrando no próximo mercado de verão, Florentino já não vai ter grande valor de mercado no que toca a valores a receber para o Benfica. O jogador vai ter valor de mercado, valor dele, ou seja, vai valer X milhões, mas o Benfica já não vai conseguir pedir esses milhões porque o jogador dali a 6 meses fica livre e então os clubes sabem que podem jogar com isso, ou seja, ok, querem 20, então a gente não dá, esperamos 6 meses e ficamos com ele a custo zero. Portanto, o Benfica, se quiser fazer dinheiro com o Florentino, é agora, a menos que esteja no planeamento desta direção, renovar entretanto, e aí o Benfica ganha margem negocial, claro que sim, isso nem se põe em questão. Queria pedir-vos aqui uma grande ajuda, que gostava muito de chegar aqui aos 2000 subscritores no YouTube. Isto é recorde, ou seja, estou a fazer isto há cerca de uma semana e meia e tem crescido bastante graças a vocês. Já vamos com 1930, salvo erro, à hora da gravação deste vídeo, portanto, se me conseguirem dar aqui uma ajuda para chegarmos lá, agradecia imenso. Voltando aqui ao Florentino, como eu estava a dizer, e aquela imagem mostrava, ou seja, o contrato acaba em 2027. E aqui a questão é se o Benfica pode ou deve libertar Florentino, porque são duas coisas diferentes. Se pode libertar, na minha opinião, pode, porque para todos os efeitos estamos a falar de um jogador que na última temporada se viu que tem aqui, ou que continua aqui, com algumas lacunas a nível do passe que permitam uma equipa como a Benfica, que joga muitas das vezes sob pressão, quando é com os rivais diretos, ou em ataque posicional, quando são com adversários de nível inferior. E nestes dois momentos há aqui duas nuances do jogo florentino. Ou seja, quando joga com adversários de nível inferior, o Benfica está normalmente por cima do adversário durante mais tempo. E o Florentino não é um jogador que esteja muito confortável em estar no meio campo ofensivo, a tentar descobrir linhas de passe que desequilibrem o adversário. Não é um jogador que procure o sítio do colega solto. É um jogador de passe seguro para o lado, para trás na maior parte das vezes, e mesmo quando é para a frente, é um passe que não vai desequilibrar o adversário. É um passe do colega que está ali à frente, existe de facto a linha de passe e o Florentino consegue lá colocar. Eu considero que até tem um bom passe longo, uma boa média distância. A questão aqui é que o Florentino muitas das vezes usa esse passe longo ou esse passe médio-longo para virar o flanco, ou seja, é mais um passe sem grande risco, é um passe para rodar o centro de jogo. E algo que se viu neste arranque de temporada e que até deu gol frente ao Nice foi um passe de Enzo Barrenetxea em que o Enzo está no meio campo e faz um passe longo também, mas na verticalidade, ou seja, vai encontrar isolado ou vai isolar Sheldrup, que assistiu depois o Washington para o gol frente ao Nice no Estádio da Luz. Portanto, é este tipo de coisas que falta a Florentino. Quando o Benfica está pressionado porque joga em nível Champions ou joga com rivais diretos que já conhecem essa lacuna do seu jogo, então Florentino ou se esconde do jogo ou tende a perder aqui uma ou outra bola, ou então limita-se mesmo ao passe para trás ou para o lado, para não arriscar, e viu-se ao longo da temporada passada algumas perdas de bola, porque tentou rodar para se virar e ficou sem a bola. Ou seja, eu, na minha opinião, o Benfica pode libertá-lo dentro destas características, dentro destes aspectos que eu estava a falar, ou seja, das limitações do jogador, e ainda lhe junto mais um, que é Bruno Lage. E Bruno Lage, para já, é o treinador do Benfica, e o que nós sabemos é que Bruno Lage, no passado, quando chegou o Weigl,
também sentou no banco Florentino Luís. No passado mais recente, quando chegou Manu Silva, também sentou Florentino Luís e era Manu Silva que estava a jogar e que ia continuar a jogar, ou tudo pelo menos indicava que iria ser assim. E agora chegou o Enzo Barrenetxea e também sentou Florentino. Ou seja, há aqui uma clara percepção do treinador que precisa de algo mais do que aquilo que Florentino dá. Ou seja, sempre que chega um reforço para a posição 6, Bruno Lage não tem dúvidas. É para jogar aquele jogador, aquele reforço, aquela opção e não Florentino. Foi assim na primeira passagem de Bruno Lage e foi assim na segunda passagem de Bruno Lage. Portanto, a mim parece-me que se o Benfica pode, pode. O treinador tem outras preferências, e Manu Silva diz que vai regressar mais cedo do que o previsto, pelo menos é o que se tem dito por aí, pelas redes sociais, pela televisão, que pode vir a regressar mais cedo do que aquilo que estava previsto inicialmente. Portanto, Manu Silva pode regressar mais cedo. O Benfica tem Enzo e Rios para esta posição e o Benfica ainda pode ter aqui outras opções, como por exemplo o Washington também pode vir aqui a esta posição para cobrir alguma outra coisa, e ainda tem um Leandro Barreiro que o Bruno Lage gosta e que lança quase todos os jogos. Portanto, eu diria que melhor era se não tivesse saído Rafael Luís, porque então tínhamos aqui um substituto direto, mesmo que Florentino saísse. Mas o Benfica, lá está, como falei no vídeo de ontem, parece que não acredita tanto em Rafael Luís, saiu e agora os que temos são estes. Portanto, por tudo isto, eu diria que o Benfica pode vender. Agora, se deve, é outro assunto, porque eu penso que Florentino tem entrado muitas das vezes quando o Benfica precisa de segurar o resultado e isso ele faz muito bem. Ou seja, Florentino é mestre na arte de segurar as vantagens para o Benfica, porque recupera muitas bolas, não corre riscos, joga seguro. Lá está, não acrescenta risco ao jogo, mas nesses momentos é bom essa faceta. Recupera muitas bolas, faz desarmes, é um jogador que chega à frente para pressionar, para reagir à perda. Portanto, eu diria que é um jogador muito útil para se ter no plantel. E caso o jogador aceite este papel, se calhar mais secundário, mas de... Ele vai jogar muitas vezes. Ou seja, há uma lesão de Barrenetxea, joga Florentino. Há um castigo, joga Florentino. Portanto, se ele ficar, ele sabe que vai jogar muitas das vezes. Agora, pode não jogar sempre a titular, como jogou no passado. E aí, eu acho que não. E aí até, tendo com um jogador como o Enzo, que ele já mostrou que tem o à vontade de jogar com o pé esquerdo, o pé direito, passe curto, passe longo, passe entre linhas. Portanto, eu diria que aí não há nada a apontar a Bruno Lage. É um jogador mais completo, Enzo Barrenetxea. Mas, volto a dizer, em jogos de Liga dos Campeões, em jogos com rivais diretos, em jogos mesmo contra um Estrela, em que o Benfica tem que segurar o resultado, Florentino é uma ótima opção para se ter no banco e para se lançar durante o jogo. Seja 10, 15, 20, 30 minutos, seja o que for, se Florentino entrar, não causa calafrios, pelo contrário, traz segurança à equipa. Portanto, são dois cenários diferentes. Se o Benfica pode sim senhor, por tudo aquilo que falamos. Ou seja, jogador com algumas limitações com bola no momento que o Benfica mais precisa dele, ou seja, no momento com bola, no momento em que o Benfica está por cima do adversário, no momento em que o Benfica quer sair de pressão, tem essas limitações, então pode vender. O treinador também prefere sempre outros jogadores quando tem outras opções, portanto pode vender. E além disso, o Benfica perde margem negocial se não o vender agora, até o final deste mercado. Portanto, diria que é mais um argumento para que o Benfica possa vender Florentino. Se deve, aí já é diferente, mas também vos digo já, ou seja, é um ótimo jogador para ter no plantel, é um jogador que traz segurança, e eu não o venderia, manteria como segunda linha. O jogador pode não querer esse papel, mas se ficar, então o Benfica deve fazer todos os esforços para renovar, sem entrar em loucuras, obviamente, mas para renovar com Florentino Luís, porque senão daqui a um ano estamos a falar do mesmo assunto, ou seja, daqui a um ano Florentino está à beira de ficar livre no mercado e vai acabar por ser a custo zero. Portanto, o Benfica depois, se optar por ficar com Florentino neste mercado, então tem que, sem dúvida nenhuma, assegurar que renova para depois não ficar descalço no futuro. Portanto, como podem ver, ainda vos trago aqui mais um mapa, um radar daquilo que são estatísticas de Florentino. Como podem ver, aqui acaba por ser uma lacuna, as conduções progressivas, ou seja, ele não empurra a equipa para a frente, não ganha metros. A nível de gols também vai marcando, ainda há pouco tempo marcou um, por acaso, em Nice, salvo erro, mesmo a acabar, um gol em que o guarda-redes tem culpa,
clara, mas não invalida aqui o grande mérito de Florentino, que foi um grande pontapé de longe, portanto arriscou e conseguiu. E depois ali os passos-chave, como podem ver, key passes cá em baixo, como podem ver, acaba por não ser, ou seja, o passe desbloqueador, o passe que desmonta o adversário, não arrisca. Portanto, é um jogador que traz segurança, um jogador que acaba por, uh, por vir ajudar o Benfica a controlar os jogos. Diria que se ficasse no plantel não morria ninguém. O Benfica deve renovar. Agora, claro, fala-se no Al-Ahly da Arábia Saudita, um clube que tem dinheiro para investir e que tem dinheiro para pagar ao jogador. Fala-se da Juventus, fala-se do Nápoles. Agora hoje juntou-se o Inter Milão aqui aos pretendentes de Florentino. A Roma já tinha sido associada também. A Inglaterra também já teve pretendentes. Portanto, há muito mercado e isto leva a crer que tanto o Benfica como o próprio jogador, por intermédio dos seus empresários, estão-se a mexer para tentar fechar aqui um negócio, até porque Florentino é jogador da formação do Benfica. E ao ser o jogador da formação do Benfica, Florentino tem aqui uma questão que é tudo o que vier são mais valias para o Benfica. Se o Benfica vender por 30, é 30 milhões que são gastos, são ganhos. Se vier por 20, são 20 milhões que o Benfica ganha. Portanto, essa é uma vantagem num mercado em que o Benfica está a gastar muito, está a gastar em jogadores conceituados, digamos assim, os jogadores caros. Eu não gosto de dizer caro porque o caro depende de se render. Se render, se fizer, por exemplo, se chegar cá e o Benfica ganhar a Liga dos Campeões, isto entre aspas, se o Benfica for campeão, ou bicampeão, ou tricampeão, o jogador torna-se barato. Se o jogador que veio. Se chegar cá e não render, torna-se caro. Portanto, eu diria que as contratações do Benfica não têm sido caras, têm sido de valor elevado. Ok? Pronto, aí acho que é um tema mais correto. Portanto, eu diria que, acima de tudo, Florentino Luís tem aqui muitos pretendentes. O mercado está aí até ao final do mercado. Não diria que Florentino, ou não descartava que Florentino saísse do Benfica. Teria aqui alguma pena. É um jogador que eu vejo que tem aquele perfil que não é um perfil de topo, não é para as equipas de topo, 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 topo. Tirando aqui o campeonato italiano, que eu acho que ele se podia encaixar na realidade italiana, e se calhar não é o acaso que Inter, Juventus, Roma, Nápoles se fala do interesse em Florentino, mas não é um jogador de Premier League, digamos assim, mas é um jogador que acaba por ter aqui uns créditos bastante elevados, até porque ele tem sido sempre dos jogadores com mais desarmes e mais interseções da Liga dos Campeões, e isso dá-lhe aqui muitos créditos. Não me chateava nada de o manter no clube, acredito que o Benfica, por uma questão contratual, o queira vender, e Florentino também não quer viver aqui à sombra de outros colegas, depois de ser sido titular tanto tempo, passar a ser a segunda escolha. Portanto, veremos como é que este caso de... Não vou chamar novela, porque lá está, não há aqui grande ruído, vai aparecendo muitos interessados, mas vamos ver como é que esta história vai acabar. Para já, Florentino é do Benfica e acredito que até jogo com o Fenerbahçe no decorrer do jogo. Grande abraço, até breve.